A gente tente conversar com a Priscila Yazbek. Está uma efervescência danada na França. Subiu para 875 o número de pessoas que foram presas nos protestos violentos que tomaram a França após a morte de um adolescente pela polícia. Vamos com ela então, Yazbek, que chega aqui com a gente. E agora há pouco, Yazbek, você estava mostrando essa imagem aí do seu lado, né? Parece ser um parquinho, algo que está totalmente destruído. Exatamente, Elisa. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Estou em frente a um carrossel que fica num parque público aqui de Nanterre. Dá para ver que ele ficou completamente destruído, foi incendiado. Também por onde a gente passa aqui, a gente vê sinais de que tanto bens públicos quanto lojas foram saqueadas, incendiadas. Tem vários sinais por aqui. A gente vai mostrar ao longo do live também outros lugares aqui em Nanterre, que fica na região metropolitana de Paris, que foram vandalizados depois de mais uma noite de protestos violentos. E o presidente Emmanuel Macron acabou de fazer uma reunião de emergência, a segunda reunião que foi convocada para tentar achar uma solução para essa crise. E aí ele confirmou, então, que foram 875 pessoas detidas nesses protestos que aconteceram ontem, como você disse, Elisa, e 408 só em Paris, 492 edifícios sofreram danos, 2.000 veículos foram queimados. Então, o que se nota aqui, Elisa, é que a tensão que já existia durante a reforma durante os protestos contra a reforma da Previdência, com confrontos entre policiais e manifestantes, se intensificou dessa vez. Então, os sinais de vandalismo, de destruição, de invasão de lojas estão aumentando nessa nova manifestação que acontece por causa da morte do jovem Nael, de 17 anos. Ele foi morto a tiros na terça-feira depois de uma batida policial. E não é a primeira vez que isso acontece, já houve outros casos neste ano, e só no ano passado foram 12 casos de mortes de pessoas que foram paradas no trânsito e levaram um tiro e foram mortas por policiais em circunstâncias parecidas com as circunstâncias de Nael. Agora acontece um debate muito forte sobre violência policial e também sobre como essa violência afeta mais as pessoas racializadas, os descendentes de árabes e também os negros. O Nael é um franco-argelino de 17 anos, então isso também está acendendo esse outro debate e abrindo muitas feridas e traumas aqui dos franceses que já passaram por outros protestos e situações de jovens que têm ascendência árabe ou que são negros e que foram mortos em circunstâncias parecidas por policiais anteriormente. Nessa reunião que o presidente francês Emmanuel Macron teve agora com ministros, ele também disse o seguinte: ele falou que os pais devem se responsabilizar por manter as crianças em casa, e isso é importante para a tranquilidade de todos, e disse que a República não tem vocação para substituir os pais. É uma fala que com certeza vai trazer muita polêmica, porque é o presidente francês querendo dizer que os pais é que têm que cuidar dessas crianças para que elas não saiam de casa ou não dirijam carro sem licença, como é o caso do Nael, e acabem sendo mortas. Essa é a visão, então, que o presidente francês colocou agora. Acabei de conversar com algumas pessoas que estavam aqui próximas a mim, perguntei o que elas achavam dessa fala e deu para perceber uma divisão entre elas. De um lado, um senhor disse, mais velho, aparentemente de uns 70 anos, falou o seguinte: ele tem razão, os pais devem cuidar dos seus filhos. E aí tinha dois jovens aqui também comigo que estavam falando uma outra coisa. Eles estavam falando, não, o presidente da República tem que cuidar dos seus policiais para que os policiais não ajam com violência e isso acabe não levando a fatalidades como a que aconteceu com o Nael. Então, como você disse, Elisa, é uma efervescência muito grande, uma tensão muito grande, mais uma vez, aqui na França, por causa da morte desse jovem, que traz, então, muitas manifestações, e mais manifestações estão previstas, transporte público está sendo afetado, ruas de luxo de Paris também foram saqueadas e invadidas. A gente segue atualizando aqui as notícias, qualquer novidade eu chamo você. Yazbek, esse barulho que acabou de ocorrer aí do seu lado, pareceu uma explosão. Tem alguma coisa a ver com manifestação ou não? Eu não consegui ver, eu tô tentando enxergar aqui, mas assim, o que tá acontecendo aqui, nesse parque que eu tô, eles estão tirando muitos destroços, então placas foram queimadas, lixeiras foram queimadas, carros foram incendiados, então eles estão fazendo todo aquele trabalho de rescaldo que a gente vê após incêndios, então pode ser algum barulho relacionado a isso. Mais cedo eu escutei outros barulhos relacionados a isso, com esses agentes aí de limpeza tentando fazer uma limpeza aqui do local que foi um dos mais afetados pelos protestos. Então, registro de Priscila Yazbek. Obrigada, meu bem. Já já a gente conversa.